Temos agora mais uma informação importante para você que está acompanhando o programa Mobile Talk. As vendas de tablet atingem 18 milhões de unidades em 2010. Dos 18 milhões de máquinas embarcadas em todo o mundo no ano passado, o iPad da Apple correspondeu por 83% das vendas. De acordo com o levantamento do Instituto IDC, no último trimestre de 2010 foram comercializados cerca de 10,1 milhões de tablets, mais que o dobro do número total do terceiro trimestre. Estados Unidos, Europa e Ásia, excluindo o Japão, foram os responsáveis por 89% de todos os tablets comercializados no último trimestre. O estudo também englobou o mercado de e-readers. No ano passado foram vendidos 12,8 milhões de leitores digitais. Daqui a pouco falaremos um pouco mais sobre o sucesso da Apple, o iPad 2. Estamos de volta falando sobre o crescimento e o desenvolvimento de novos aplicativos para smartphone, tablets e computadores com a professora doutora Cristiana Matos Assunção, do Colégio Bandeirantes, com a Melissa Beltrão, do Yahoo, e com o Martin Restrepo, diretor-geral do Mobile Monday. Melissa, existe um modelo de negócio para esse tipo de mercado? Quais são as barreiras de entrada e as barreiras de saídas para o mercado de aplicativo, né, para o negócio de aplicativo? Eu acho que um ponto interessante é quando a gente compara os grandes players aí dessa cadeia, Apple e sistema operacional Apple, iPhone, iPad e Android. O sistema operacional Android, ele trouxe uma democracia incrível para esse mundo de aplicativos, de desenvolvedores. Simplesmente você pode desenvolver qualquer tipo de aplicativo e disponibilizar na loja para celulares cujo sistema operacional é Android. Sem nenhuma barreira, sem nenhuma regra muito rígida. E por outro lado você tem, na outra ponta, a Apple, né, que só se disponibiliza determinados, é super rígido, muitos aplicativos são pagos, mas muita gente fala que, ao mesmo tempo, você tem muito mais qualidade, né? Você não tem um ambiente totalmente aberto, você tem mais qualidade e, do lado do Android, você não tem muita qualidade nesse sentido. Qual que é o segredo para o usuário, por exemplo, ele conseguir vender mais o aplicativo dele dentro das lojas atuais hoje? Tem alguma fórmula de marketing aí? O que eu costumo falar é que, e agora falando um pouquinho, enfim, de como o Yahoo atua também nesse segmento, o Yahoo não só desenvolve conteúdo e leva o seu conteúdo de internet, ou desenvolve conteúdos específicos para mobile e para tablets, mas também comercializa publicidade, né? Comercializa mídia. E o que a gente sempre fala aí é que não adianta você ter um aplicativo também, você tem que contar para o mundo que você tem um aplicativo, você tem que anunciar esse aplicativo, seja em redes sociais, seja patrocinando games, do ponto de vista de mercado, de anunciantes e tal, e principalmente aqui no Brasil, foi até uma coisa um pouco curiosa, assim. A gente viu um pulo de, mais ou menos do final de 2010 final de 2009 para 2010, de grandes marcas que não tinham nem mesmo o seu mobile site, né, a sua versão para o usuário navegar e usar no browser do celular, não tinham, mas já estavam desenvolvendo o seu aplicativo para iPad. Legal. E marcas assim que têm o seu serviço bastante populares, assim como bancos e tal. É importante massificar esses produtos, é importante ter sim o seu mobile site, ter o seu aplicativo não só para tablets, mas também para Android, também Java, também versões browser, que qualquer tipo de aparelho pode acessar, independente de sistema operacional, independente de qualquer coisa. Então, tem que ter muito cuidado nisso também, assim. Legal, interessante. Usando até esse mote aí que você falou de massificação, né? Cristiana, você acredita que a tecnologia móvel, né, essa tecnologia móvel, ela pode ser um facilitador da inclusão digital? Você acha que os modelos de tecnologia móvel vão auxiliar na educação? Com certeza. Hoje a gente vê primeiro a entrada dos menores, os celulares, né? Já está o acesso, mesmo os mais simples, já tem aplicativo que você pode usar, né? Tem SMS, uma câmerazinha básica, uma calculadora. Quer dizer, você já tem como incluir o aluno mesmo em todas as classes sociais. E os tablets, devagarinho entrando, seja netbook, seja tablet, quer dizer, devagarinho as escolas estão fazendo programas, um computador por aluno, um computador por... Então você vê entrando, e os tablets eu acho que assim, vieram trazer um outro nicho,
que, por exemplo, viagens, né, se você vai sair com um aluno, eu acho que o tablet traz muito mais mobilidade. Se você está com um netbook, por exemplo, você tem que carregar todo desajeitado, uma tela em pé e teclado, e você não tem câmera, não tem jeito de tirar foto. Você vai com um tabletzinho lá, tira foto, bate, com uma mão só, seja tecla. Então, ele vai ampliar muito mais o acesso. Vai ser outro tipo de interação, vai abrir muito mais campo para a gente trabalhar com o aluno. Ah, legal. A cada dia os aparelhos de telefone eles mudam de forma para aderir novas tecnologias, se tornando cada vez mais atraentes e desejados pelo público em geral, né? Então, a nossa enquete de hoje é qual aparelho de celular dos seus sonhos, né? Confira aí a opinião das pessoas na rua, depois eu quero que vocês também falem qual é o aparelho de sonho de vocês aí. Bom, na verdade, o do meu sonho foi que eu comprei esses dias, que é aquele LG Cookie. Eu comprei ele esses dias, eu comprei pela tecnologia. Ele me oferece Bluetooth, internet e tudo que eu preciso. Bom, ele poderia, além do que ele já tem, né, normalmente, que é a facilidade para você ter conectar na internet e tudo mais, ele podia conseguir ver a pessoa ao vivo, né? Além disso, como tem na internet, a webcam. Um smartphone. Por ter várias funções, Wi-Fi, rede Wi-Fi, ele tem navegação internet grátis, ele tem MP3, rádio, AM, FM, televisão e entre outros. Para mim, teria Bluetooth, Wi-Fi, também internet, que é muito importante, e o modelo também. O modelo do celular, se é rosa, se é bonito, me interessa muito. É um que funciona embaixo do metrô, em qualquer área restrita, sítio, praia, porque tem uns que não funcionam. Eu acho que esse último comentário foi espetacular. Um celular que funciona, eu acho que isso foi espetacular. Antes de ouvir o comentário de vocês aqui, eu queria mostrar aqui que a Cristina trouxe o iPad 2, né, que é o aqui, fecha aqui na câmera aqui, que é dos sonhos aí acho de todo mundo agora, né? Ele saiu, a gente tem até uma matéria que comenta ele. Tem a câmerazinha? Tem a câmerazinha, põe aí pra gente ver. Que é o grande diferencial. É o diferencial dela, que vai permitir bastante coisa aqui, ó. Então ótimo. Ele mostra aqui, ele está mostrando a câmera de frente, agora vocês vão ver o câmera ali. Legal. E agora, voltando para a minha blusa. E a capinha também, como eles falaram, você fecha a capinha, ele desliga e liga. E isso também, né? A cor já viu que é feminina, né? Não, com certeza. Por isso que não pode falar que é meu. É de mulheres. Qual que é o aparelho do sonho de vocês? Melissa, qual que é o seu aparelho dos sonhos? Eu preferia falar menos qual que é o meu e mais qual que é o meu sonho do aparelho das massas, de usuários que eles tenham. É um aparelho que tem Wi-Fi, sem dúvida alguma, Wi-Fi que funcione. Esse é o básico. Porque eu acho que aí está a grande diferença. Quando o Brasil tiver melhor estruturado nesse sentido, de hotspots, de, obviamente, acessos públicos também de internet, eu acho que aí sim esse mercado vai começar a fazer uma grande diferença, assim, do ponto de vista de... Quando a gente fala de massificação, né, porque a gente sabe onde está a nossa maior entrave aí. Do ponto de vista de usabilidade, né, de usuário, a gente sabe que planos de dados ainda estão muito melhores, eu acho que as operadoras acordaram, estão realmente muito mais empenhadas em fazer com que o smartphone sirva justamente para navegação na internet, e, portanto, os preços sejam mais acessíveis. Mas eu acho que o que muitas pessoas falaram ali esteja talvez mais voltado com isso, com acessibilidade, do ponto de vista de custo, de ser mais fácil, muito mais do que com um celular que possa emitir, sei lá o quê, né? Coisas assim que a gente vê aí, a realidade 3D, esse tipo de coisa. Eu acho que são coisas muito mais simples e funcionais que tem que acontecer e que, teoricamente, já deveriam ter acontecido, mas ainda não aconteceram, do que o grande celular dos sonhos. Legal. Martin, você tem um celular dos seus sonhos, assim, um celular que você sonha com ele? Eu vejo que, seguindo a tendência que justamente a Apple está tendo, eu vejo que a integração de sensores, de uma série de possibilidades que eu posso fazer para medir o meu mundo, para medir o meu contexto. E um celular também que se possa adequar ao meu dia a dia, adequar à minha vida, sim? E que possa ser o suficientemente modular ou transformável para me brindar uma experiência em cada um desses momentos da minha vida.
Cristiana, me fala, tirando o iPad 2, que esse sonho você já realizou, qual o outro sonho que você tem aí? Eu acho que, assim, que a gente tem visto as tendências do futuro, que a Microsoft lança, a Corning, vários filmes que a gente estava discutindo antes, é aquele celular assim, que tem essa acessibilidade. Você vê o desejo, eu achei muito interessante, foi muito claro o desejo da pessoa estar conectada, poder usar os aplicativos, a internet, estar conectada. E um celular que conecte assim, se eu colocar aqui, ele fala com meus aparelhos, ele simplesmente encostando, vai interagindo, vai fazendo toda uma tecnologia conectada e transparente. Onde eu estiver, levo um pedacinho, por exemplo, pega um pedacinho, cata, põe no bolso, aí vou para outro lugar, né, numa outra interface, coloco lá, leio meus arquivos, continuo trabalhando. Ou seja, uma conectividade bastante grande. Isso eu acho que vai trazer bastante aplicativos para a gente poder explorar também. Legal. Bom, o meu celular de desejo é sempre o último celular que lançou, né? O meu desejo nunca termina, é impressionante e custa extremamente caro, né? Obviamente. Bom, já que nós estamos falando sobre aplicativos, temos uma pergunta das ruas para vocês responderem sobre esse assunto. Oi, meu nome é Kaique de São Paulo. Quero saber o que é preciso para um aplicativo funcionar bem no meu celular. Memória, acho que em primeiro lugar. Hoje em dia, assim, até voltando um pouco àquela questão de desenvolvimento e de quais aplicativos estão disponíveis de que forma para os usuários. Se um aplicativo está disponível no meu celular Android, se eu conseguir chegar até ele, é porque tem boas chances de que ele funcione no meu celular. Senão, provavelmente, ele não estará disponível. Eu nunca vou explicando, então, enfim, para o usuário, né? Eu nunca vou chegar num aplicativo, vai ser muito difícil, eu chegar num aplicativo num celular Android, mas é um aplicativo para iPhone, isso nunca vai acontecer. Então, já começa daí. Não sei se vocês têm mais alguma dica, mas... Márcio, o que que... Tem um desafio importante com aplicativos e também a diversidade de sistemas operacionais que os celulares têm. Que comparativamente com computadores a evolução foi bem diferente, sim? Hoje em dia está também se fechando também para 3 grandes líderes em dispositivos móveis, mas comparado com computadores temos computadores Windows, computadores Apple, computadores de software livre, sim? Com celulares a evolução foi de alguma forma diferente, sim? A grande participação de Java no segmento, né? Mas com a entrada agora também de Android. Bom, também existem dispositivos para Windows, dispositivos também para outro tipo também de sistemas operacionais ou de possibilidades de rodar aplicativos. Ou seja, não existe só aplicativo nativo, existe o aplicativo web, existe o widget, sim? Então, em princípio, respondendo também um pouco a pergunta do participante, descargar também de App Stores. Geralmente uma App Store certificada tenta cuidar para que esse aplicativo que está postado aí tenha uma compatibilidade com os aparelhos, sim? Do ponto de vista de desenvolvimento, geralmente os aplicativos, isso é uma exigência das lojas, né, que a gente chama de App Stores, de lojas de aplicativos, eles são realmente testados numa grande listagem de modelos de celulares. Então não basta, obviamente, ele ser compatível com o sistema operacional, mas ele vai ser um bom aplicativo também, ele vai ser testado em todos os celulares, ou na grande maioria dos celulares, antes de ser disponibilizado para o usuário final. Então, acho que a grande dica aqui é memória e comprar das lojas oficiais que existem, né, das application stores oficiais que existem no mercado. Bem, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no programa de hoje, né? Muito obrigado, Martin, pela sua presença. Cristiana, também muito obrigado pela sua participação. E Melissa, muito obrigado aí pela sua contribuição conosco. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar com o Ronaldo Fernandes sobre as novidades do Mobile World Congress, uma das maiores feiras sobre o mercado móvel que acontece em Barcelona. Confira no próximo bloco do Mobile Talk.